Vamos falar agora sobre os procedimentos e os cuidados na aplicação da audiometria tonal, né? Antes de nós começarmos a fazer a audiometria tonal, o que nós devemos fazer para ter garantia que esse exame ele vai ser fidedigno, né? Então, primeiro, uma coisa simples, básica, mas que pode levar a erros, né? A falhas na audiometria tonal. Esquecer de conectar o audiômetro na rede elétrica e na voltagem indicada pelo equipamento. Se você não ligar o seu equipamento ou de repente alguém desconectar o seu equipamento, quando você chega lá no seu ambiente de trabalho, você só faz apertar o clique do próprio audiômetro, aí você observa que ele está sem energia. Aí você logo fica preocupado, pois será que queimou o audiômetro? Né? Então, você precisa ter esses cuidados básicos, simples, com a questão de energia elétrica, porque a voltagem errada nesse equipamento pode levá-lo a queimar. E é um equipamento caro, que não faz conserto em Manaus, então você vai ter todo um problema de logística. Um procedimento de cuidado, sempre você precisa, tem que ligar pelo menos uns 10 minutos antes de iniciar os exames o seu equipamento, né? Para que você possa verificar ali se ele está ligando, verificar o funcionamento e deixar ele alguns minutinhos ligado mesmo, como se fosse para uma estabilização. Tá? Nunca é bom você já ligar o equipamento e usar naquele mesmo momento. Até mesmo porque você precisa verificar se todas as conexões do equipamento estão bem feitas, se não tem nenhum cabo solto. É muito importante você verificar pelo menos uma vez por semana, né? Eu faço isso toda vez que todo dia quando eu chego na minha sala de exames, eu verifico se todas as frequências estão funcionando, se o mascaramento está funcionando, se o equipamento de biópsia também está. Por quê? Porque às vezes pode ter queimado uma frequência específica, uma banda de frequência específica do equipamento, e aí, até você identificar isso, você já pode ter passado exames errados, né? Então, é claro que é importante você saber, né, quais são os seus limiares auditivos para que você possa fazer aí uma calibração biológica no teu equipamento toda vez que você for usar, tá? Realizar sempre uma breve anamnese sobre os problemas auditivos do paciente. Qual o motivo de ele estar realizando o exame? Se existe alguma queixa auditiva que pode influenciar, né, se a presença de perdas auditivas ou não. Se ele sente a presença de zumbidos. Zumbidos são sons que só o paciente ouve, né? Pode ser do tipo apito, pode ser do tipo coração, como se o coração estivesse batendo dentro do ouvido, ou chiados, né? Porque a presença de zumbido, ele vai fazer com que você troque alguns dispositivos, module alguns sons para que não se confunda o apito tonal com o apito do que o paciente ouve. É importante perguntar para o paciente qual a orelha que apresenta o problema, né, e identificar qual a orelha que ouve melhor na percepção do paciente. O tempo que começou a apresentar esses problemas auditivos, tá? Se o paciente está exposto a ruídos ou no trabalho ou em casa, se é uma pessoa que sempre está utilizando fones de ouvidos, porque isso, na presença desses fatores, a gente já tem uma imaginação do que a gente pode esperar do exame, tá? A gente nessa conversação com o paciente, nessa anamnese, a gente também já percebe se está havendo uma degeneração vocal ou articulatória que pode ser influência de uma perda auditiva, tá? Como é que é essa degeneração vocal ou articulatória? É uma fala mais robotizada. Ele perde a sensibilidade para alguns fonemas
e a sua fala ela vai ser mais mecanizada, porque ele não vai ter a mesma percepção sonora que os ouvintes normais, tá? Após a anamnese, realizar a otoscopia para verificar se existe obstrução do conduto auditivo, pois a audiometria tonal ela só pode ser realizada se houver desobstrução do CAI, ou seja, se você conseguir visualizar a membrana timpânica, porque na presença de obstrução já subentende-se que existe uma alteração auditiva ali, né? Aí a gente até pergunta, tá sentindo abafamento nesse ouvido? Percebe que o som está um pouco menor? Aí o paciente vai referir, eu estou sentindo ele meio abafado. E pode ser a presença apenas dessa obstrução que está ocasionando esse sintoma. Apresentar ao paciente instruções claras e precisas de como o exame vai ser realizado e como é que ele tem que responder para o teste, tá? Porque se ele não entender o exame, ele vai dar respostas erradas e o seu exame vai sair dali errado. A gente não pode esquecer que a audiometria tonal ela é um exame subjetivo, ou seja, ela depende da resposta do paciente. Se o paciente não entendeu como ele deve proceder para responder na audiometria, ele vai responder totalmente errado. E isso vai levar você a erro. Nós temos poucos problemas com adultos jovens, principalmente trabalhadores que não são expostos a ruídos, que precisam fazer, às vezes, né, pela solicitação do PCMSO. Mas crianças e idosos, se eles não entendem a funcionalidade do exame, como eles devem responder corretamente, o exame ali pode sair errado. E que erro? O paciente pode sair com uma alteração auditiva sem ter perda auditiva, ou então ele tem perda auditiva e pode sair com um exame normal. E isso é um problema muito grave, viu? Que pode aí te levar até mesmo a um processo, tá? Deixa eu ver aqui. Só ressaltando e fortificando a informação. É importante que o paciente entenda corretamente o exame e as orientações que ele deve seguir para que ele possa responder corretamente ao exame, tá bom? Quando a gente realiza a otoscopia, é muito importante verificar a presença de alguns eventos que podem acontecer em determinados ouvidos, né? Em pacientes idosos, pelo fator da senescência, do envelhecimento, o pavilhão auditivo desse paciente e uma parte do conduto, aonde possui ali cartilagem, ela tende a se desenvolver mais ainda com o passar da idade. E isso faz com que essa cartilagem fique mais rígida, mas, no entanto, por ela estar grande, ela pode vedar ou colabar a entrada do meato quando a gente coloca o fone TDH39, né? Esse vedamento aqui com o antitragus, né, no ouvido do paciente, ou mesmo o colabamento do próprio meato, eles podem cursar com uma perda auditiva devido à oclusão desse ouvido, ok? Então, essa oclusão a gente vai chamar de colabamento no meato acústico externo ou no conduto auditivo externo, tá? Ela possui uma consequência, que é o aumento do limiar auditivo numa intensidade de 15 até 30 decibéis em frequências agudas desse paciente.
E essa alteração ocasionada por esse colabamento, ela não vai corresponder à audição real do paciente e pode levar um exame errado, ok? Outro fenômeno que existe no momento da realização do exame chama-se onda estacionária. Quando o ouvido ele é ocluído pelo fone ou até mesmo em decorrência do colabamento, pode acontecer um fenômeno chamado onda estacionária. O que isso significa dizer? Que o som ele fica retido na segunda porção ali do conduto auditivo externo do paciente. E essa onda ficando retida, ela também vai apresentar uma perda bem parecida aqui com o colabamento, com um prejuízozinho ali nas frequências mais agudas. São situações diferentes, tá? Colabamento de onda estacionária. O colabamento a gente sempre vai observar, principalmente em idosos ou em pessoas que possuem ali uma flacidez nessa orelha, tá? Algumas, por exemplo, em síndrome de Down, que ele tem uma flacidez generalizada, miofacial, incluindo inclusive a orelha, também o pavilhão, pode acontecer ali o colabamento, ou seja, a própria flacidez do aparelho auditivo dele vedar o meato. A onda estacionária não. A onda estacionária não possui colabamento de estruturas do pavilhão auricular nem do conduto, né? O que acontece é que uma onda sonora fica retida ali na segunda curva do conduto, tá? Como é que a gente melhora essa situação, né? Recolocando os fones no paciente. Quando a gente vai realizar a otoscopia, a gente já verifica as condições anatômicas do paciente. Então, a gente já consegue perceber se ele está com uma flacidez na orelha, se ele tem ali uma rigidez também acentuada, que pode tirar o fone, fazer o fone escorregar no momento do posicionamento. E aí a gente tira o fone e recoloca novamente e retesta aquelas frequências, ok? Então, existem algumas maneiras que é sugerido pela literatura de orientação aos pacientes para a realização do teste audiométrico, tá? Mas o mais importante das orientações sugeridas é que essa orientação ela seja eficiente, ou seja, que ela seja entendida pelo paciente, tá? Aí aqui eu vou dar uma orientação de como a gente pode, né? Vou dar uma sugestão de como a orientação deve ser ao paciente. Quando o paciente, você já fez a anamnese, fez a otoscopia desse paciente, ele está apto para a realização da audiometria. Aí você conduz o paciente até a cabine audiométrica, faz ele sentar. Aí você pega o fone auditivo e você explica bem assim para o paciente. Ó, você irá ouvir alguns apitos, né, desse fone aqui que está na minha mão. Eu vou colocar ele no seu ouvido. E toda vez que o senhor, a senhora ou você ouvir o apito, você vai levantar a sua mão do lado em que estiver ouvindo esse som, mesmo que os apitos sejam bem baixinhos. Observem que é uma orientação simples, mas que ela é muito eficiente. Você vai dizer para o paciente, olha, eu vou colocar um fone em você e vai ter apitos. E toda vez que você ouvir esse apito, você levanta a mão do lado que você está ouvindo, tá? Não precisa ser uma orientação com termos técnicos, com nomes difíceis,
porque quanto mais difícil essa orientação, mais difícil o paciente vai entender. Então, ela precisa ser simples, clara e objetiva. E aí você vai verificar a eficiência dessa orientação quando você vai começar a fazer o seu exame, tá? No entanto, a gente tem alguns pacientes que possuem limitações motoras. De repente, eles podem não ter os membros superiores, ou então eles podem ter limitações de movimentação. Junto com o audiômetro, vem alguns acessórios que eles podem ser utilizados na realização dos exames auditivos. Um deles chama-se pera de resposta. O paciente apenas precisa apertar nesse dispositivo, né, tem um clique nele, toda vez que ele ouvir o apito. Normalmente, a pera de resposta ela só é usada em pacientes que possuem limitações motoras, que ele não consegue levantar o braço, né? Que ele está ali com o braço parado. Então, utiliza-se para esses pacientes essa pera de resposta. No entanto, a pera de resposta, ela possui limitações, ok? Por quê? Ele vai apertar o botão quando ele ouvir o som, aí você vai visualizar no equipamento uma resposta que ele apertou lá o fone, né, a pera. Só que o que acontece? Você só sabe que ele ouviu o som, mas você não sabe se ele está ouvindo o som do lado correto. Porque na presença de perdas auditivas unilaterais, né, esse paciente ele pode estar respondendo errado. Você pode estar estimulando uma orelha e ele responde de outro lado, né? Então, essa é uma das limitações da pera de resposta. Você não sabe se o paciente está ouvindo do lado correto, tá? É muito importante levar em consideração o estado psicofisiológico do paciente no momento da realização do exame. Se o paciente estiver com medo, se ele tiver claustrofobia, porque a cabine vai ficar fechada, se ele tiver com algum efeito sedativo, alguma coisa que vai alterar o estado de consciência dele, pode alterar na captação do exame. Por quê? Porque a audiometria é subjetiva. Se ele estiver ali desconcentrado, estiver irritadiço, né, não está com uma consciência adequada para o exame, os sons baixinhos ele vai deixar passar. E aí isso pode ocasionar ali um falso positivo para perda. E ele nem tem aquela perda, tá? Então é muito importante o paciente ter um nível de consciência clara, né, e bem precisa para que ele possa realizar a audiometria de forma correta. Quando a gente aperta lá no botão do audiômetro, são milissegundos que são necessários para que ele perceba o som. É tão rápido o espaço de tempo que você apertou no botão de estímulo, automaticamente o paciente já responde. No entanto, existe um tempo, por menor que seja, que esse som ele vai ser percebido pelo paciente. Então, você não pode apenas fazer um toque leve, rápido e tirar. Você precisa apertar no botãozinho pelo menos por uns 2 segundinhos. 2 segundos são rápidos, né? Mas é o tempo que o paciente consegue ter uma percepção melhor daquele estímulo para que ele possa levantar a mão e percebendo aquele som, tá? Por quê? Você toca ali no audiômetro, aí aquele som vai pelo fone, chega, né, no ouvido dele, passa lá pela orelha externa, média, interna, nervo auditivo, até chegar lá no córtex auditivo, ser percebido e encaminhado uma resposta motora, né, de percepção sonora. Então, você precisa dar um estímulo em tempo adequado para que esse processo possa acontecer, tá?
Aí é que a gente finaliza essa aula.